Fala galera, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Diego Bento e estamos aqui para mais um Papo de Futuro. Hoje nós vamos falar sobre as expectativas nas contratações, como a empresa espera que o candidato se comporte, como o candidato espera que a empresa se comporte. É um jogo de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Então, eu vou trazer aqui o Jonas, que ele é um consultor de negócios, então ele já está dentro desse ramo aí há muito tempo e vai trazer aí dicas e informações valiosas para a gente sobre essa área de expectativas nas contratações. Já vai compartilhando aí essa live com a sua rede, com seus amigos, seus familiares. Sabe aquela pessoa que está precisando ouvir muitas dicas valiosas? Compartilha com ela agora, tá bem? Já vou entrar em contato aqui com o Jonas para a gente já começar o nosso papo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu aguardar aqui o Jonas entrar, que eu convido ele. Vocês conseguem me ver bem? Conseguem me ouvir bem? Meu som tá indo bom aí para vocês. Minha imagem tá boa. Você vai conectar agora. Ah, beleza. Opa, o Cosme aí, ó. Cosme. E aí, E aí, Jonas, beleza? beleza? Boa noite, Muito boa noite. Diego. Cara, eu só tô ouvindo você, não tô conseguindo te ver, não. Deixa eu colocar aqui para aparecer. Gabi, oi, Gabi. Tá tampada a câmera aí? Eu só consigo te ouvir. Tá tudo preto Não, aqui. eu tô. Opa, apareceu uma imagem agora. Sumiu de novo. Deixa eu só virar a câmera aqui para mim. Opa, Ah, agora sim. tô Agora te aqui. Boa vejo. noite, pessoal. Agora, ao vivo e a cores. Ei, Jonas, boa noite, cara. Quanto Boa tempo, hein? noite, ó. Primeiramente, quanto tempo? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Esse convite que você já me fez já há um tempinho, e aí surgiu alguns contratempos, mas hoje, graças a Deus, a gente está aqui para a gente conversar um pouquinho. Verdade. E aí, Jonas, o que você manda? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo em paz, tudo em paz. Assim, a gente tem visto aí muitas notícias no mercado de trabalho, né? E a gente fica muito preocupado, né? Porque o seu público, né? A nossa audiência, né? São o pessoal que está entrando no mercado de trabalho agora, né? Isso. E, e a expectativa desse jovem é algo assim gigantesco, né? Você como professor, você deve encontrar isso no dia a dia, né? Sim. Como que esse jovem ele se prepara para chegar a esse mercado de trabalho, né? E aí acho que a expectativa se torna um pouco maior porque é o primeiro emprego, né? Ele É, estudou uma vida toda para chegar nesse primeiro momento. E isso é uma trajetória assim que o jovem fica desesperado. Essa semana minha filha veio falar assim comigo: pai, eu não sei o que fazer. Minha filha tem 13 anos. E aí eu fiquei assim, mas fazer o quê, filha? Ah, eu tenho que estudar, escolher uma profissão.
E aí eu fiquei imaginando, né, o como que a gente sofre essa angústia, né? Como que a gente passou por isso na nossa fase e agora vendo o filho passar, você fala, meu Deus, que sistema, né? E aí você fica extremamente preocupado com É isso, um né? Porque ciclo, assim, né? porque ela tem que pensar numa profissão, algo que seja feliz e algo que dê dinheiro. E já começa a pensar com 13 anos. A escola, o meio, né, proporciona esse pensamento, a escola já vai pensando, ela me viu fazendo alguns estudos aqui, pai, isso cai no Enem. Então, assim, e aí é muita expectativa na cabeça de um jovem, para ele, são muitas decisões, teoricamente, para a vida toda, e aí tem que decidir isso numa idade tão baixa, né? É muito É, complicado isso. Eu lembro que verdade. na minha época eu queria ser dentista, queria ser professor de educação física e acabei fazendo economia. E na minha Ah, análise por falar. vocacional na minha análise vocacional Boa. deu psicologia. Eita! Tudo a ver, né? Então, foi, foi bem diferenciado o negócio. Por Mas a gente falar vê que em assim, economia, eu ia te perguntar isso agora. Fala um pouco aí da tua formação. Como você começou a estruturar o seu estudo até você chegar hoje na condição de consultor, né? sim, eu comecei assim, eu fiz o meu segundo grau técnico em contabilidade. Assim, no início do meu pensamento, eu queria trabalhar em escritório. Esse era o meu pensamento. E Certo. aí eu fiz o segundo grau técnico em contabilidade. E o segundo grau técnico tem uma vantagem e desvantagens, né? Você tem a formação profissional, você sai do segundo grau com uma formação e você perde física, química, biologia, né? Muitas matérias que vão dar uma ajuda no vestibular para uma universidade pública. É. Então, há um ganho e há um equilíbrio, né? Você tem que escolher bem o que você quer. E fiz o segundo grau. Depois saí, fiz o pré-vestibular e aí eu fiz o vestibular para contabilidade, né? Nisso que eu fiz vestibular para contabilidade, eu não passei para contabilidade. Eu passei para economia. Olha só que doido. Eu tinha feito economia como segunda opção. E a economia acabou sendo o caminho. Porque, assim, eu gostei muito de economia. A economia foi, Legal. assim, é a psicologia do mercado. É aquilo que tinha dado na minha análise vocacional. Você Psicologia com começa. números. Só que com números, né? Você entende o mercado, É, porque a economia não é uma ciência exata. A economia é uma ciência humana e muitas pessoas, pelo fato de ter muitos números, ver bolsa de valores ligada à economia, né? Sempre quando se fala bolsa de valores, as pessoas acham que é uma ciência exata e não é uma ciência exata, é é. uma ciência humana. Então, eu me achei ali, né? E foi muito positivo. Mas assim, a expectativa do jovem, né? Uma das expectativas, a minha, quando eu terminei o meu segundo grau técnico, o homem tem um outro impeditivo, né? Que é o serviço militar. Quando você termina o segundo grau, normalmente vem o serviço militar. E aí, e Verdade. muitas empresas não são muito abertas a contratar o jovem nesse período, homem. Então você fica com o mercado de trabalho mais restrito ainda. E aí É. eu busquei nesse mercado de trabalho, eu consegui meu primeiro emprego. E aí você vai no seu primeiro emprego, naquela expectativa toda, né? Uau, vou começar a trabalhar numa loja lá em Todo Ipanema, gás. uma galeria bonita, fui todo nos trinques. Chegou lá, o dono da loja falou assim, ó, a geladeira descongelou no final de semana, limpa a geladeira. Aí eu, Aí eu falei, caraca, que isso? Eu estudei para isso, para limpar geladeira, não é isso que eu quero para minha vida. E aí, assim, a partir daquele momento eu falei, eu nem tive tempo de criar a zona de acomodação nesse emprego, né? O meu bom dia já foi uma geladeira toda derretida lá, né? O chão cheio d'água. E assim Eita. foi muito surreal. E a partir daí, isso me deu ainda, o Diego, quando a gente pega essas dificuldades e a gente transforma ela em coisas positivas, a gente cresce. E essa dificuldade, a primeira dificuldade do meu primeiro emprego, me fez eu buscar mais ainda, com mais afinco, aquilo que eu precisava fazer, era Pô, de estudar. combustível, né?
Pô, Foi legal. meu combustível. Porque eu É. poderia ter ficado puto da vida e falado assim, eu não quero saber disso e ficar revoltado e não fazer nada. É Eu o que ia no ônibus. acontece com muitos jovens, né? Às vezes o primeiro emprego não é aquilo que ele espera e ele começa a desanimar e não tem esse combustível para buscar uma outra alternativa. Sim, e essa condição do primeiro emprego, ela vem com uma carga muito grande, né? Porque tem a pressão da família, porque você tem que trabalhar, tem a pressão dos amigos, tem a pressão de você se sentir, né? Porque isso eleva a sua autoestima também. Tem, no caso, em alguns, a pressão da namorada, eu não preciso mais pedir dinheiro ao meu pai para sair. Então, assim, são todos, é uma soma de fatores que faz com que você fique extremamente pilhado em conseguir o emprego de verdade. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. E aí uma outra dificuldade desse jovem nesse mercado é a experiência, né? Porque assim, falta muita, assim, a gente não tem experiência, né? Eu, quando eu preenchia meu currículo na época, eu gosto de experiência profissional. Era um vazio, né? E você se sente meio frustrado. Falei, gente, mas eu vou chegar e vou falar o quê, né? Mas eu sou técnico de contabilidade, né? Não sou qualquer pessoa. Então, assim, aí você vai procurar emprego. Olha, eu, na época, eu não podia ver uma fila no centro que eu entrava, nem sabia para que que era. Eu falei, vou me candidatar. Até que chegou eu saí desse emprego lá da geladeira, né? E aí Aham. consegui um emprego, fui indicado no escritório de contabilidade. E aí eu Pô, falei, pô, legal. agora eu vou trabalhar numa coisa bacana. Cheguei lá, o dono do escritório olhou para mim e falou assim, mas jovem, você não tem experiência. Aí eu já estava, já, sabe, saturado de bater de portas em portas e todo mundo cobrar experiência. E só vem emprego de pouca qualificação. E aí eu falei, gente, aí eu cheguei para ele, já estava já desanimado já de buscar emprego. Eu falei, olha só, o senhor nunca foi jovem, não? O senhor nunca precisou procurar emprego? O senhor, quando começou a procurar emprego, o senhor tinha experiência? Então, assim, por que que eu tenho que ter? Se o senhor É, não me der experiência, eu não vou ter experiência. E aí justamente. ele me olhou e falou assim, jovem, gostei da sua atitude. Caiu a ficha Você está nele, né? contratado. Então, assim, aí você tem que saber se portar também, né? Porque chega um momento que a gente também cansa, né, de ficar naquela saga e ter aquela pressão. Já conseguiu um emprego? Não, eu estou esperando a ligação, eu estou esperando a mensagem, eu estou esperando chegar, e você fica naquela ansiedade, aí É, você não fica bem com ninguém, né? verdade, é assim mesmo. Porque você entra numa Você tá falando neura. aí, eu tô revivendo meu filme aqui. Eu acho que vários estão revivendo esse filme, porque assim É, é muito próximo isso de todo mundo, né? A gente passou muito por isso. Você estuda, 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 aí quando você chega, cadê a experiência? Não tem experiência, aí você tem que pegar um emprego de baixa qualificação, com baixo isso. salário. E aí aí quando alguém te dá essa oportunidade, e é uma coisa que a gente não pode perder, que esse jovem não pode perder, é a fé em Deus. Assim, olha, eu ia rezando, eu ia para Ipanema rezando um terço todo dia. Eu sou católico, então eu quase rezava o rosário, né? Porque Ipanema, de onde eu saía para até Ipanema era longe. Então, assim, era quase o rosário que a gente rezava. Mas, assim, era todos os mistérios assim, eu ia rezando, porque, assim, era a forma de eu conseguir preencher e ter fé. E ir estudando também, É. muitas vezes. Porque Alimentar a você tua esperança com coisa boa, né? sim, com coisa boa. E a gente tem essa questão de que, assim, a outra expectativa que o jovem tem, né, é o salário, né? Porque, É, assim, ninguém quer começar baixo, né? Todo mundo quer começar presidente da empresa e ganhando 30 mil, né? Todo mundo quer exatamente. começar nessa vibe. E aí a gente conversa com a galera e fala assim, não, mas o salário é isso. Aí o pessoal, hã? Mas eu não mereço ganhar tão pouco, mas assim, existe também uma escala de entender que o mercado também não é tão aberto a isso. Eu estava É, vendo recentemente, tem uma pesquisa da FGV que saiu no início do ano,
que fala que 80%, gente, 80% dos empregos gerados no país são com salários abaixo de R$ 2.000. Caramba! A base da pirâmide está muito inchada, né? Está muito Nossa. inchada, tá explodindo, né? Porque assim, É, e a galera está fazendo festa com 600, é para a gente ver como está a realidade do país. é Então, verdade. assim, assim, os números estão, assim, não são nada favoráveis à realidade que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, o que o jovem tem que ter, assim, claro na sua expectativa dessa contratação é que salário é uma coisa que você conquista ao longo do tempo, mostrando qualidade dos seus entregáveis. Com Porque certeza. um dia eu estava no metrô voltando para casa, e a gente está parado no metrô, a gente vê o celular das pessoas, a gente vê as pessoas conversando, você acaba participando de algumas conversas de forma aleatória, né? É, E eu sou muito atento a tudo que está acontecendo à minha volta. E tinham dois jovens aprendizes, estava até lá com o nome da empresa lá que eles eram certeza. jovens aprendizes, e aí um estava falando, pá, consegui um emprego bom pra caramba. Aí o outro, pô, aonde? Eu não faço nada. Aí o outro, pô, não faz... fica o dia todo no WhatsApp. Aí eu falei assim, caraca, a cabeça desse cara. Porque assim, o bom para ele não é o trabalho, é o fato de ficar o dia todo no... Imagine, gente, que Ganhar tristeza dinheiro é depois fácil, de um mês ganhar o dinheiro sem produzir. É o bom para você ele. não produzir nada, né? Que sentimento É. você tem, né? Porque a satisfação pessoal, né? Você tem que estar alinhado aquilo que você está fazendo ao seu propósito, Você né? se sentir O que, útil, né? o que que você quer para a vida, né? O que que você quer fazer? Foi o que eu, voltando um pouquinho, foi o que eu falei para minha filha. Filha, olha só, você não precisa se desesperar em escolher uma profissão agora, porque assim, a sua escolha agora, ela pode mudar aos 30 anos, aos 22. Com Eu certeza. conheço pessoas que no oitavo período de medicina largou a faculdade e foi fazer direito. Caraca. Então, assim, as pessoas mudam, o mundo muda. Então, assim, a gente vai fazer uma escolha mais assertiva. Mas não significa que essa escolha vai te trazer toda a felicidade do mundo, que também não existe esse tempo, É. pessoas rindo Todo felizes esse o tempo glamour, todo. né, sobre essa profissão que a pessoa quer escolher. Exato, Não, não existe esse glamour assim. existe uma glamourização, não saiba aqui direito, Quase não de sai. que a faculdade, quase não sabe. Então, assim, existe todo esse período, essa situação, porque assim, a pessoa começa a viajar nessa situação de que, ela tendo a faculdade, resolveu todos os problemas. Opa, começou a fase 3 do jogo. É conseguir o emprego que remunere de uma forma coerente. Um É. outro dado interessante da pesquisa que saiu na semana passada e passou até na Globo News e está no site do G1, é que 40% dos jovens formados hoje, de 22 a 26 anos, 40% desses jovens não estão exercendo a função que aprenderam na faculdade. Caramba. Ou seja, eu conheço pessoas que são formadas em engenharia e são caixas. Caixa da Americanas, eu conheço gente assim, que não conseguiu emprego. Ou É. que, porque assim, o que aconteceu, o Diego, foi o seguinte: é, o nível de escolaridade cresceu, mas o nível de emprego não acompanhou esse crescimento. O gráfico ficou assim. Exatamente isso. Ficou E defasado esse isso, gráfico. Isso aí. Tem uma e lacuna muito grande. Isso aí. esse gap que nós temos hoje, né, que é representado por esse percentual, né, 4 em cada 10 jovens formados não exercem a sua função, os que conseguiram emprego, né, fora aqueles É. que são os desalentados, né, que estão fora do mercado, desistiram, né, desistiram de procurar emprego. Então, É. assim, é uma situação muito complicada. Mas, assim, eu não estou falando isso para a pessoa que está ouvindo a gente, né, para o seu público, desistir de fazer a faculdade. Porque existe um grande diferencial depois que essa tempestade passar, né? Porque, assim, Sim. quem tem faculdade tem uma maior empregabilidade. É. E é isso que a gente está vendo agora com esse momento de pandemia.
o índice de desemprego do país, ele teve o quê? Um salto. Mas, assim, se você for olhar, colocar uma lupa nesse número, o percentual de pessoas que foi mais concentrado o desemprego são pessoas com escolaridade abaixo do segundo grau. Então, É assim, verdade. mas eu conheço pessoa que tem faculdade, que está desempregada. Tem, mas se a gente for olhar Sim, tem. proporcionalmente, a quantidade de pessoas que estão aí, a gente vê pelo auxílio emergencial, né? É. Como tem pessoas, né? Como foi descoberto o número de pessoas que o governo não tinha noção que existiam esse público, né? E aí a gente fala assim, nossa, o que que vai ser do país hoje, daqui a um tempo, né? Então, assim, esse jovem hoje, ele não pode largar o estudo dele, ele tem que continuar fazendo a faculdade dele, porque essa tempestade vai passar, e quando a tempestade passar, quem é que vai ficar? Quem estiver melhor posicionado, né? Melhor preparado, né? Que vai E conseguir a mostrar um melhor diferencial, posição. né, que se preparou durante esse período. Eu vi em algumas lives que você acompanha algumas lives que você conduziu, e assim, Uhum. muita gente está estudando nesse período de pandemia, né? Muita gente está estudando online, né? Eu fiz É, até, isso ó, aqui. para ter uma noção, eu fiz até curso de hipnose nesse período. Assim, eu fiz curso de Power BI, que é um curso super bacana. E fiz curso de hipnose, melhorei meu Excel, que eu uso muito no meu trabalho, como ferramenta no trabalho. Ah, Excel é algo que todo mundo deve estudar, que é algo que, assim, qualquer empresa, qualquer lugar vai precisar saber de Excel. E você sabendo Excel já é um diferencial. Então, assim, hoje em dia, a gente tem que pensar que o mercado de trabalho ele está restrito, mas que a gente precisa se preparar. E a expectativa desse jovem é atender isso, ter que estudar, né? Conseguir comprar as roupas que ele quer comprar, conseguir sair, né? Agora que a pandemia está liberando um pouco mais, conseguir sair, é. atender seus desejos, mas ele quer já conseguir o primeiro emprego, já comprar o carro, já comprar aquele tênis maneiraço, comprar aquela roupa super legal e já ir para um lugar fazer férias e tudo mais. Não é assim, né? É É uma isso aí. conquista, né? Isso aí é um planejamento, né, que se faz. Você vai entrar. Tem jovens aprendizes aí que eu vejo, acompanho, até compartilho algumas vagas, né? Que eles pagam 500, 600 reais de bolsa. Então, com 600 reais não dá para você fazer tudo isso, financiar a tua vida inteira em 6 meses. Então, são metas graduais que você vai colocando para a sua vida e tudo é um planejamento. Se você quer fazer uma faculdade, pô, jogando 600 reais, a faculdade que eu quero fazer é 600 reais. Bem, tem que ter um planejamento para você conseguir. Mas o que acontece hoje, existe uma grande ansiedade de se ter logo as coisas. E a É, ansiedade, ela é a inimiga número um do planejamento. exato. Então, assim, essa ansiedade que hoje, porque o mundo é muito rápido, é tudo fast, né? É tudo muito rápido. Então, assim, hoje o jovem, eu acho que diferente da minha época, quando eu era mais jovem, hoje eu já estou com quase 45, mas assim, a galera que era mais jovem, da minha época, não tinha essa pressão toda. Eu fico com pena do jovem de hoje, porque assim, é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo. E como que ele É, consegue administrar isso tudo? Então, você vê aí vários casos de jovens preocupadíssimos, ansiosos, né? Muitos se entupindo de açúcar como forma de sanar um pouco isso, causando alguns distúrbios de sono. A galera não consegue dormir no horário conveniente, dorme pouco, né? Dorme muito tarde, às vezes acorda cedo porque tem que ir para o trabalho e acaba tudo isso, essa soma de fatores acaba o quê? Somatizando um jovem que está meio que desesperado dentro do mercado. Então, assim, achar o equilíbrio dentro disso tudo é indispensável. É indispensável. E uma dica que eu vi você colocou no seu Instagram nesses dias foi para deixar de ver o Faustão, né? Você até colocou lá para a galera. foi. A Globo vai te caçar, hein? Mas aí a gente vê que a galera gasta muito tempo com coisas meio que fúteis, né?
E aí acaba não estudando, não colocando alguma coisa bacana, né? O fato de estar o tempo todo pendurado numa rede social, curtindo, vendo coisas engraçadas, é muito bom, né? Eu adoro ver um vídeo engraçado do que você recebe, né? É muito legal você dar uma risada, mas assim, existe um tempo para cada coisa, né? E Exatamente. organizar isso é um jogo muito importante. E que se você não jogar direito, você vai tomar goleada do mundo. Eu bato muito nessa tecla com meus alunos, com quem me acompanha, sobre aproveitar o seu tempo. Porque eu falo com eles, se eu tivesse a facilidade da internet quando eu tinha lá 15, 16 anos, hoje eu teria com o meu currículo muito mais extenso com a quantidade de cursos que eu ia aproveitar para fazer. Eu precisava fazer curso presencial, correr aqui, correr ali para pegar um curso grátis, presencial para fazer. E hoje em dia eles têm a facilidade para fazer pela internet e tem uns que ainda emitem o certificado. E eu falo com eles, cara, para de ver Faustão, para de ver bobeira um pouco. Tira meia hora por dia. Meia hora por dia vai fazer um curso online e vai aprendendo, vai aprendendo. Daqui a pouco você vai aumentando esse tempo e você começa a incluir o estudo na sua rotina. E isso vai fazer diferença. Hoje, para ele, de repente, eles não conseguem assimilar essa importância que tem. Mas daqui a 5, daqui a 6 anos, isso vai fazer muita falta para ele. Então, assim, Vai falta de fazer. informação vai ser, né? Eles têm que começar hoje a corrida contra o tempo. Eu falo para eles, enquanto você está aí dormindo, está na rede social curtindo alguma coisa, tem alguém com a mesma idade que você e está estudando, está se preparando. Aí quando você for concorrer com ele numa vaga de emprego, pô, ele vai estar mais preparado que você. Não, com certeza, com certeza. E as oportunidades, elas estão mais fáceis para todo mundo. Mas, assim, cada geração vive um drama, né? A gente tinha que correr atrás de uma forma. Eu ia muito no Senac fazer curso. E era uma dificuldade achar uma vaga no Senac. Quando conseguia, você, consegui. Mas, assim, É, o importante dessa turma agora é que é tudo mais fácil, mas, ao mesmo tempo, é tanta facilidade que isso acaba o cara acaba perdendo o foco. Porque é tanta isso aí. oferta de coisas, são tantas ofertas, que o cara fica assim meio perdido. E aí, o que que eu faço? Cara, perde o foco muito fácil hoje. Isso aí. E essa situação toda, alguns ficam assim meio que parados, falam assim, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Então, assim, eu acredito que hoje o jovem ele precisa ser melhor conduzido, para que as suas escolhas aconteçam melhor, mas que ele se permita também conduzir, né? Porque muitos não querem nem Isso. saber de nada, né? Estão naquela fase que é normal na vida do jovem, mas que Acho precisa que já ser sabe de canalizada com tudo, o tempo. não precisa aprender Já mais sabe de nada. tudo. É assim, quando eu comecei a pensar na minha carreira, eu via que, assim, eu participei de muito processo seletivo, muitos processos. E, assim, eu até falei, gente, eu vou me formar em psicologia, de tanto fazer processo. Porque, assim, eu participava de vários processos e você via em vários processos, assim, tendências, né? Tendências para aquele tipo de faculdade, para aquele biotipo. Então, assim, isso ficava claro muitas vezes. E, assim, eu vejo hoje que os processos, eles estão um pouco mais fechados, né? Hoje em dia, o network é indispensável, né? Sim. Porque para você conseguir uma vaga lá no LinkedIn, que é a rede social de emprego, gente, olha, eu conheço poucas pessoas que falam para mim que conseguiram emprego pelo LinkedIn. Muitas pessoas que eu conheço conseguiram emprego pelo quê? Pelo QI, pelo quem indica. É, Então, assim, entendi. esse esse jovem que está trabalhando hoje, se ele entra numa empresa, está como jovem aprendiz, e ele faz um bom network, ele apresenta um bom trabalho, ele tem responsabilidade, ele tem cuidado, isso já é um ponto para ele, porque lá na frente, e o fulano, né? Ele é um cara bonzinho, simpático, educado, sempre dava bom dia, boa tarde para a gente. É um cara que tem potencial. Então, a pessoa vai investir nesse jovem. Agora, aquele jovem que chega com a cara fechada, que não dá bom dia, que não tem nunca um sorriso no rosto. Então, assim, esse jovem
ele está mais fadado ao quê? Ao esquecimento. Então, assim, essa postura que o jovem deve ter no mercado de trabalho é uma postura que assim a gente tem que ir educando, né? Os mais velhos, os mais experientes, melhor dizendo, né? Que já estão no mercado de trabalho, se tem algum jovem aprendiz, tem que procurar dessa forma. Há tempos atrás chegaram duas meninas lá na empresa que eu acabei recebendo elas lá na chegada delas, no primeiro dia das meninas. Nossa, parecia que eu estava sentindo o frio da barriga delas, porque elas estavam tão ansiosas, sabe? E eu falei assim, calma, vai dar tudo certo. E aí o gerente delas não chegava e elas estavam assim, meio que sentido esquecidas, deixadas de lado. E assim, e já está entrando no mercado, né? Porque muitas vezes a gente espera mesmo, a gente tem que aguardar, não é tudo na hora, como deve, como a gente pensa, né? Então a gente É, tem que deixar as coisas acontecerem um pouco. Mas é esse planejamento que esse jovem tem que fazer. A primeira coisa que eu digo, ô Diego, para que as coisas aconteçam, é que esse jovem tenha uma postura. Eu acho que o início de tudo é uma boa postura dentro da empresa que ele foi muito bom. alocado, né? Você Muito bom. chegar e saber se colocar, né? Eu tive a oportunidade, dentro da minha escola, eu estudei nessa época eu estava em escola pública, eu tive técnicas comerciais. Sabe o que é isso? Eu tinha uma Caramba, aula que ensinava como a gente se portava nas empresas. que Então, assim, legal. como que a gente fazia uma abordagem de uma venda, como que a gente se portava. Então, isso foi muito bacana. Isso foi numa escola municipal, hein? Então, assim, era Caramba. chamado técnicas comerciais. Então, assim, isso me ajudou bastante a ter uma visão de como seria no mercado. E a observação Sim, também, né? Quando você chega no ambiente, você vê uma pessoa mais solícita, mais educada, você fala assim, nossa, é diferente. Aquilo fica é, registrado, né? Quando você chega é, em qualquer lugar que você é bem atendido, às vezes é até mais caro, né? Hoje em dia, para meninada, não. O que é mais barato. Mas depois você vai passando um tempo, você chega num lugar que você é bem tratado, bem servido, você fala assim, eu vou naquele lugar, é um pouquinho mais caro, mas eu tenho uma satisfação pessoal, né? exatamente. Então, esse jovem, ele tem que ter uma postura diferenciada, ele tem que ser educado, tem que ter um sorriso no rosto, ele tem que saber se colocar, com licença, me desculpa, obrigado, por favor. As palavrinhas mágicas, né? Elas têm que serem empregadas, pois elas são, assim, para esse jovem que não tem experiência, elas são o quê? A porta de entrada. São A porta essenciais, de exatamente. são essenciais para conduzir para a Exatamente. vida toda, né? Mas Exato. principalmente nesse primeiro momento dele, porque assim, ele não tem experiência, né? O que que ele vai agregar naquela situação? Pelo menos se ele for educado, já é um bom começo. É. Pelo menos já é um bom começo, né? Então, assim, esse jovem sabendo chegar, ele vai chegar, não é chegar, de quê? Não, é uma outra postura, né? O Trump, né? Todos sendo contrários ou não a ele, não vou entrar no mérito se ele é certo ou errado, mas ele tem uma frase bem interessante, né? Ele fala que, assim, se você quer ser gerente, se vista como gerente, se comporte como gerente. Então, assim, a sua postura já é o início daquilo que você será no futuro. Isso Então, aí. assim, Você não espera ser gerente para se comportar como gerente. Você vai ser gerente por já estar se comportando como um gerente. E isso. gerente, isso é um exemplo básico. Pode ser qualquer outra profissão que o jovem Com queira ter. certeza. Com certeza, mas assim, a gente estudando um pouco mais do cérebro, e tem livros especializados que falam sobre isso. Se você quer ser É, alguma coisa, primeiramente, já se comporte sendo aquilo. Então, isso assim, aí. esse é o princípio de tudo. E ter essa consciência do que você quer, né? Ah, mas eu tenho medo de errar. Mas olha, ninguém consegue nada se não tentar, né? É Então, verdade. assim, tem que ter um começo. Ah, mas eu só vou se for certo, porque tem muitos que ficam com medo de arriscar. Ah, eu não vou aceitar aquela proposta, não, porque aqui eu estou tão bem e aí eu não quero sair. E aí, nesse que não quer sair, você acaba perdendo a oportunidade. Eu lembro que uma É, época do meu trabalho, eu estava ganhando, na época, era R$ 2.000.
numa empresa. Eu fui chamado para uma outra empresa para ganhar 1.600. Aí eu fiquei naquela diarreia mental, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, eu vou dar um passo para trás para dar vários para frente. E aí eu fui para uma empresa que eu comecei como consultor. E você acredita que o meu salário líquido era maior no que eu ganhava 1.600? Porque o de 2000 tinha tanto desconto que a gente deixa. E eu nem tinha me ligado nisso. E eu fiquei com salário, eu fiquei até com salário maior naquela época. No Isso final foi. ficou maior. Hã? No final o salário ficou até maior. Ficou, sério, ficou maior. Então, assim, às vezes a gente tem que arriscar também, né, no mercado de trabalho, porque senão a gente não vai conseguir. Não é sair um arriscar louco, não. Eu sabia que lá era uma outra carreira. E foi aí que eu comecei no trabalho de consultoria. Eu falei, gente, eu vou sair de uma analista contábil para trabalhar em consultoria. Era assim, mundos totalmente diferentes. E sabe, olha, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não fiquei preso aos Legal. 400, aos teóricos R$ 400 do salário bruto. É. Porque, assim, naquela época, o 2000 estava numa outra faixa de imposto de renda. Então, o leão comia mais naquela faixa. Então, eu nem tinha me ligado nisso. Então, assim, eu acabei não tendo desconto do IR com 1.600 e acabei ganhando mais. Então, assim, eu segui uma outra carreira e ganhei, teoricamente, um pouquinho mais. Ficou R$ 100 a mais, no final das contas, no líquido. Então, Ah, assim, são ótimo. escolhas pequenas, qualquer coisa faz muito bem. São pequenas É. escolhas que fazem uma grande diferença na nossa vida, né? E assim, e sobre essa questão de salário que eu comecei a falar agora, essa expectativa de ganhar um salário bom, não sei o quê, o salário eu entendo como conquista. Você entra com um piso dentro da empresa e você vai conquistando. E como que você faz para conquistar esse aumento de salário? Como que você faz para conseguir isso? São seus entregáveis. É isso aí. Os seus Desenvolvendo entregáveis habilidade, que como colocaram aqui no chat. Desenvolvendo habilidades, desenvolver o as comportamento habilidades, profissional. Tudo isso é um isso. somatório, né? Exato. E não deixar nunca de estudar, né? Não deixar nunca de deixar as coisas acontecerem quando tiverem que acontecer. É com aquela música, né? Deixa a vida me levar, né? Não é Eu para sempre deixar a falo vida me disso. levar. Eu falo, a única pessoa que se deu bem com essa música, com esse lema, foi o Zeca Pagodinho, porque ele cantou a música e ganhou dinheiro. Porque a gente não tem como deixar a vida levar. É. E Não tem, depois a gente ele tem que mesmo tem fazer outra música, acontecer. né? Que o camarão que no nada a onda leva, tem um negócio assim, alguma coisa É, nesse sentido. camarão Então, que dorme, a assim, onda leva. isso aí, isso aí. Eu esqueci da parte dos dormir do camarão. Mas, assim, a gente vê que, assim, essa questão do salário, a pessoa vai estudando, vai mostrando conhecimento, vai mostrando resultado, vai agregando valor aos seus entregáveis. Hoje em dia, a gente vê, assim, muitas pessoas não estudam. Fez a faculdade, terminou o segundo grau, aí fala assim, terminei os estudos. Né? Exatamente. E aí, Eu nem ouço fala às muito vezes isso. assim, fala assim, terminei o estudo. E aí, gente, como é que fica essa história? Porque, assim, hoje em dia, a necessidade de conhecimento um pouco maior de tecnologia é impressionante. É. E muitas pessoas não estão se atentando a isso, tudo está mudando muito rápido. Assim, eu chego num banco, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Eu tenho cara de quem ajuda no banco. É impressionante isso. Mas, assim, a questão toda é que as pessoas não se ligaram. E a geração mais velha tem uma dificuldade de lidar com a tecnologia. E o jovem de hoje em dia tem uma facilidade, já vem com o Pentium 10 já no cérebro, que é impressionante, é tudo muito rápido. Eles Exatamente. têm um pensamento muito rápido. O que a gente demora um segundo, eles fazem um milésimo de segundo o pensamento. É muito rápido, então tem que saber explorar isso, né? Eu É. acho que você, como professor, deve ter assim, essa vertente. Você observa muito isso com seus alunos no dia a dia, né? A gente tem que ter esse feeling. Até para montar a nossa aula, a gente tem que montar em cima de um feeling de acordo com o raciocínio que eles têm. E é exatamente isso. E eu, assim, às vezes, de uma aula para outra, eu vou estruturando algo totalmente diferente.
porque eu consigo entender que eles conseguem me entregar uma resposta muito mais elaborada do que eu tinha pensado antes. Então, a gente também tendo essa troca com eles e percebendo isso, o gestor na empresa percebendo que o seu jovem aprendiz ele pode explorar mais, cara, com certeza ele vai dar mais demandas para ele, porque sabe da capacidade dele. E essa agilidade que você falou aí, isso aí é notório, né? Isso aí a criancinha hoje já nasce sabendo mexer num tablet ali, no celular, sabendo escolher o vídeo que quer no YouTube. Então, saber explorar essa inteligência, esse raciocínio, a empresa só tem a ganhar. Mas a questão é assim, o jovem tem todas essas ferramentas, né? E como você disse, né? Ele não tem utilizado ela como deveria ser, né? Hoje em É, dia, de conhecimentos gerais, a gente vê que o pessoal sabe muito pouco, né? Ninguém sabe muito o que está acontecendo no mundo, está um pouco por fora porque está ligado na live do fulaninho que vai sair hoje, ou está ligado em alguma coisa. Então, assim, acabou também gerando uma saída totalmente do mundo, né? Assim, não vou dizer que o jovem tem que acompanhar todos os noticiários, tem que acompanhar Globo News, CNN e por aí vai. Não, não é isso. Mas que tem que saber pelo menos o que está acontecendo ao redor, né? E isso é exato. uma situação muito complicada. E uma coisa que chama atenção também, o Diego, é assim, é uma máxima isso, né? Assim, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Eu Então, falo assim, muito isso. Já ouvi muito isso também. e como é que tá, né? E como é que tá as pessoas à sua volta? Ah, mas eu não tenho ninguém estudado perto de mim, eu não tenho ninguém doutorado, eu não tenho não sei o quê. Gente, a média, você pode pegar essas pessoas, existem milhares de vídeos no YouTube, milhares de podcasts que você pode pegar e fazer desse podcast uma pessoa para te dar um incentivo. Assim, existem vários livros dentro do Spotify, vários podcasts lá, que você pode. Eu tenho feito muito isso. Às vezes eu tenho dificuldade de ler o livro, de sentar e abrir o livro e ler. Eu faço muita caminhada, coloco um livrinho e vou escutando o livro. Escuto umas 3 vezes o livro e Foi absorvo. Depois eu legal. escrevo alguma coisa em casa. Então, assim, existem. Eu estou usufruindo dos novos tempos e construindo algo bacana, porque eu consigo me exercitar, me movimentar e consigo também absorver novos conhecimentos. E estou fazendo desses 5, né, uma pessoa, o meu podcast, que vai Sim, colocar para mim as novidades que tem aí dentro do mercado. Então, assim, eu tenho acompanhado vários podcasts aí. Assim, eu li, acho que esse ano, acho que eu li uns 4 livros. Mas, assim, li uns 4 livros, não acho, tenho certeza. Li 4 livros. Mas, assim, o que eu escutei de livros é algo surreal. Eu já escutei muita coisa e tenho internalizado isso e guardado isso. Alguns eu escutei bom. 4 vezes, de 50 minutos, para guardar, porque é importante a É, gente absorver isso, né? Porque escutar, a gente escuta um monte de coisa, né? Escuta o barulho da chuva, escuta a trovoada, mas assim, e absorver? Né? Existe uma diferença. Então, guardar isso é muito importante. Mas eu acredito que o jovem hoje, utilizando essa ferramenta e absorvendo esse conhecimento, ele consegue sair à frente, né? Ele consegue melhorar o português dele, porque ele está ouvindo palavras mais corretas. Porque, assim, uma grande dificuldade que a gente vê também dentro desse jovem às vezes, a colocação, uma construção de uma frase, né? A frase é o isso. sujeito, o verbo, o complemento. E muitas vezes não consegue escrever isso, não consegue montar essa estrutura básica, não consegue redigir um e-mail. Porque tem o início, o meio e a conclusão. E não consegue. A galera tem que fazer redação, tem que aproveitar as oportunidades que se tem e escrever um pouco mais, né? E não pensar só no Enem, né? Na época do Enem que tem redação. A vida é sempre assim, né? É, E a gente tem que é estar verdade. sempre. Se prepara já em cima da hora ali. Eu preciso disso para passar, então eu vou estudar. Não é você manter essa rotina para estudar, porque isso vai fazer de você uma pessoa melhor, um profissional melhor. Você escreve melhor. Quem lê mais escreve melhor. Então, quando você internaliza isso que você está falando, na sua rotina, tudo ao seu redor você
atenção e começa a aprender. E quando você começa a aprender, você começa a melhorar a sua cultura, começa a melhorar seu vocabulário, começa a melhorar a sua postura. Tudo em você começa a melhorar. E as pessoas começam a ver a mudança em você, né? E falam, pô, esse cara aí mudou, pô, essa menina aí mudou, e mudou para melhor. Não é mudar para pior, é mudar para melhor. Trazer E boas rotinas para o seu dia a dia, né? essa, e essa mudança é muito, assim, vamos dizer, no bom sentido da palavra, é sedutora, ela atrai, né? Sim, Ela atrai os olhares para você, né? E você começa a se destacar dentro da empresa. Você começa a ser percebido dentro da empresa, né? E algumas vezes você tem que usar artifícios para ser percebido também. Eu lembro quando eu era estagiário e eu queria ser efetivado, o que que eu fazia? Eu sabia que o diretor todo dia, 3 horas, ia beber água. 3 horas eu, 3 horas eu bebia água também. E aí ele saía da sala dele, ia lá, não tinha uma área de café lá, e eu ia beber água, coincidência, né? Não sei o quê. E eu acabei chamando ele, né? Depois de criando esse laço, eu acabei chamando ele para dar uma entrevista na minha monografia. E aí depois eu fui efetivado. Então, assim, a gente também tem que saber levar as coisas, né? Porque, assim, isso o aí, mercado criar de trabalho. oportunidades, criar Criar opções. oportunidades, com certeza. O mercado de trabalho ele está muito cheio de gente. Mas quando a gente vai pensar, Diego, uma pessoa com uma qualificação específica, é muito difícil. É Eu difícil. conheço pessoas que estão em processo de recrutação que estão há mais de um ano procurando certos perfis e não conseguem achar. Aí você fala assim: nossa, o desemprego está tão alto. Mas o que acontece? Não tem qualificação. A Exato. galera, a galera está se formando. Mas assim, tem uma galera que se forma colando, cara, o tempo todo. E É, aí não tem conteúdo. não Não tem tem, não tem, qualidade. não Tem o tem, diploma não na mão, tem. mas não tem qualidade, não tem a habilidade, não tem o comportamento, não tem o conhecimento, não tem o chá, né? O conhecimento, a habilidade, a atitude mínima para exercer aquela atividade ali. Eu vi recentemente um aluno de engenharia reclamando do professor dele, que ele colocou a seguinte situação: o resultado do cálculo era para dar 70. Engenheiro, hein? E o resultado desse cara deu 7. Ele teve a capacidade de chegar para o professor e falar assim: sacanagem, só por causa do zero você vai anular minha É, questão? Gente, numa engenharia, uma diferença de 7 para 70 é uma baita de uma diferença, né? pô, Então, assim, é o posicionamento da pessoa. Aí você vai ver que esse profissional, ele não vai conseguir sobreviver no mercado com esse posicionamento, sabe? Eu acho que, assim, o caráter da pessoa, a forma como você se coloca, a forma como você conduz, a credibilidade que você passa nos seus empregados, exatamente. isso é indispensável. Isso é E eu- indispensável. Isso é perceptível aos olhos. isso que você está falando me lembrou uma história que eu tenho um amigo que ele é professor de odonto. E ele fala, quando eu corrijo a prova, eu corrijo com rigor máximo. Porque se eu fizer vista grossa numa correção aqui, esse profissional vai achar que isso é normal e lá no ambiente de trabalho dele, ele pode extrair um dente de maneira errada. Então, porque E ele aí? aprendeu errado aqui, eu não corrigi e ele vai levar isso para a vida pensando que é a coisa certa. E é exatamente isso. Tem muitos professores, ou tem muitos gestores que têm preguiça de consertar, tem preguiça de orientar. Então, qualquer coisa, faz aí, que lá na frente dá tudo certo. Hoje em dia, os jovens também com essa ansiedade de aprender muita coisa, muita informação, quem está em cima, que não consegue lapidar esse jovem, também pode estar transformando esse jovem em um péssimo profissional, né? Porque ele já não tem orientação, já não tem experiência e não tem essa lapidação, então ele pode passar por 5, 6 empregos diferentes e vai continuar na mesmice. É muito complicado esse cenário. Eu acho que assim, o posicionamento dos seus alunos, principalmente, né, que é o nosso público que a gente quer focar hoje, é Sim, ter essa postura, buscar esse conhecimento. E, antes de tudo, é ter uma postura decente, é ter uma postura que conquiste pessoas, que seja uma pessoa agradável de estar ao lado, não seja aquele jovem carrancudo que pede uma coisa e vai fazer de malgaça, assim, toma.
Assim, isso é muito É chato de se ter no horrível, ambiente cara. de Isso é trabalho. horrível. Oi? É. Né? Aquelas pessoas, Isso é aquela mala, horrível. né? É porque o É. jovem, ele é alegria. O jovem vai, assim, o jovem aprendiz, ele leva para o ambiente de trabalho um vigor, né? Sim. Algo diferente. E aí esse jovem chega lá cansado que ficou até tarde na rede social, né? Cansado porque ficou acompanhando a live do Tuninho. E aí, essa soma de fatores vai deixando o quê? O cara chega no trabalho de manhã cedo, lá 8 horas da manhã, com uma cara de que não tá amigo para ninguém. E aí, assim, o que que esse cara vai conquistar? Né? Eu conheço um cara que foi fazer entrevista e teve a coragem e contou isso na maior alegria uma vez. Falando assim, pô, cheguei na entrevista e falei assim, pô, tô cansadão. E aí, na entrevista ele falou isso Pro pro recrutador. profissional de RH, pro recrutador, e aí assim, aí você fica assim, gente, o que que o recrutador vai imaginar dessa pessoa, né? Assim, e existe alguns também que chegam, eu já fiz alguns processos seletivos, e recentemente eu fiz até uma consultoria, e aí eu entrevistei algumas pessoas, e tem pessoas que já chegam dono da história. Ó, o meu currículo é esse, sou bom, e, e assim, e que se dane recrutador, Você ele se não sente tem. na obrigação de contratar, né? Assim, calma, não é assim não, gente. Devagar, vai devagar, tem que saber chegar, porque uma entrevista é um diálogo, aonde as duas partes É, trocam. Então, assim, o jovem tem que saber se posicionar nessa entrevista. E há uma ansiedade muito grande para esse momento, né? O jovem fica assim, caraca, como é que vão me perguntar? Como é que vai ser? Seja você, meu amigo. Seja é, sinceramente você, não precisa inventar personagem, porque se você inventar personagem é pior, porque vai ter um momento que o personagem vai sair de você, e aí vai ficar mais feio ainda a situação. Então, assim, se verdade. você estudou, se você está preparado, acredite no seu potencial, você é um vencedor, né? Você é um cara capaz, você já chegou até aqui, e por que que não vai passar dessa fase? Então, acredite, Exatamente. cai É. dentro, porque você é um cara vencedor. Então, assim, hoje em dia, a gente vê que tem muita gente que não consegue nem estudar. E esse jovem aprendiz está tendo uma oportunidade maravilhosa, porque ele está estudando e ainda está tendo a oportunidade de ir para o emprego. Né? Ah, Exatamente. mas eu não vou lá porque paga pouco. Galera, ninguém começa ganhando muito. E alguns passam a vida toda ganhando pouco. É. Como você Então, falou, né? assim, 80, na pesquisa, 80% ganham uma base, né? Baixa. abaixo de 2.000. Então, Exatamente. assim, a média de salários, assim, aqui na região Sudeste, ela é um pouco mais alta. Ela está em torno de 2.500. Mas, assim, em outras áreas do país, a situação é mais complicada ainda. São Paulo é um mercado melhor do que o Rio de Janeiro, né? Os salários de São Paulo são Sim. melhores do que no Rio de Janeiro. Mas, É. assim, a gente, estando aqui, tem que correr atrás para melhorar essa nossa questão, né? Essa nossa preparação dos cariocas, né, para o mercado de trabalho. Assim, eu converso muito com muitas pessoas de São Paulo, de outras partes do país, dentro do trabalho que eu estou fazendo agora, e a gente vê uma diferença clara em muitos aspectos. Então, assim, eu acho que a galera aqui do Rio, ela tem que estudar mais, ela tem que focar mais nas suas atividades e buscar conhecimento, buscar ler, gente. Leitura é indispensável. É indispensável para você conseguir se colocar em qualquer situação. Eu acho que esse Exatamente. é o caminho que o público, né, e todos que estão assistindo, tem que trilhar, né, tem que ler, tem que buscar conhecimento, sempre, E eu acho sempre. que esse é o primordial, né, Jonas? Porque se você não gosta de estudar, automaticamente você não gosta de ler. Então, se você começa a pegar o hábito para leitura, isso vai começar a despertar em você é, aquela paixão naquilo que você ou já gosta, ou então você vai despertar uma paixão nova no que você está lendo. Então, um assunto pode levar a outro, pode levar a outro, e você fala, cara, é isso aí que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero fazer uma faculdade disso, quero fazer um curso disso, e aquilo começa a abrir os teus olhos. Então, assim, a leitura, ela é básica, né? Ela é essencial para que você consiga começar a planejar a sua vida.
Com certeza. E hoje a gente tem tantas ferramentas de leitura, né, Diego? A gente tem assim, a gente tem a gente baixa livros de graça, né? Em É, alguns, você tem sites aí, eu tenho um Telegram aqui que tem vários banca de livros, não sei o quê. Você pede o livro lá, manda o livro para você, você pode ler pô, legal. online. Assim, mas eu não gosto de ler o livro online. Então vê se vai num sebo, então, e compra. Eu fui muito a sebo na época da minha faculdade, comprava livros mais É, eu baratos também. lá. Eu comprava meu E livro tudo em assim, sebo para faculdade. então, e hoje em dia os sebos existem ainda, lá no centro tem vários, e você pode ir lá comprar livros mais baratos e estudar. Eu acho que assim, Se não, a gente tá, fica às tá levando vezes, na tecnologia. Se não quer sair de casa para procurar sebo, tem o OLX, tem Mercado Livre, que as pessoas vendem também na internet. Então ainda tem essa facilidade. mas o que acontece é que, que muitos ficam de mimimi. E aí, a conta do mimimi, ela vai chegar depois. E aí, aí quando vai chegar, de repente pode ser um pouco tarde, para É, você correr atrás do prejuízo. Então, assim, vamos despertar, vamos correr atrás, vamos fazer acontecer, vamos estudar, porque, assim, a educação é o caminho que abre portas. Sempre, sempre. exato. Principalmente para a galera que não é tão favorecida. Né? Que os pais Sim, não vêm de berço de ouro, não têm empresas para herdar, até esses que têm empresa para herdar, herda a empresa, não sabe nada, vai perder a empresa em um ano no máximo, vai falir a exato. empresa. Então, É, assim, tem que estudar. Então, assim, para as pessoas ainda menos favorecidas, né, que estão numa camada C, D, E, o estudo é o caminho principal para a é o ascensão. único caminho. Né? Nem todo mundo vai virar youtuber, nem todo mundo vai virar É, influenciador, né? Não tem espaço para todo mundo. Então, a educação é o espaço seguro, é a sua, vamos dizer, teoricamente, é a sua caderneta de poupança que você vai fazer e vai ter seu rendimentozinho certo lá no final. Então, é. assim, esses jovens hoje que estão fora do mercado, né, que são formados, estão fora do mercado, quando tiver oportunidade, eles serão os primeiros a terem a chance, diferente daqueles que pararam lá no segundo grau. Então, assim, Exato. ele já está melhor preparado. Quando acontecer novamente esse incremento de emprego, que vai acontecer, a É. economia é feita de ciclos, então, assim, a gente está num ciclo de queda, mas, assim, normalmente, depois de uma grande reta vem uma curva, depois de uma curva, vem sempre uma grande reta. Eu vi isso num caminhão, um dia desses, indo para Minas. Então, assim, é mais do que claro, né? Tem sempre uma curva, mas, assim, a gente tem que estar preparado para esses desníveis, né? Porque nunca vai haver Exato. estabilidade em nada, tanto no pessoal, você vai estar sempre surgindo alguma coisa, algum desafio, né? E transformar esse desafio em vitória. Eu acho que esse é o princípio para a gente viver bem e conseguir crescer e almejar aquilo que a gente deseja, né? Pô, exatamente. Cara, tu só trouxe dica boa, dica de ouro mesmo. Tô acompanhando aqui, faltam 2 minutos agora para nossa live terminar. O Instagram agora Opa, bota um. já? A gente passou tão rápido o Já tempo, né? mal começou, né? Mal Poxa. começou. Eu ia agora começar a falar sobre a minha parte 2 depois da faculdade. Cara, tu só Mas, trouxe dicas boas, cara. Então, assim, quem aproveitou que online no ao vivo, pega essa essência do ao vivo, né? Mas eu vou deixar a live salva aqui no Instagram, eu vou colocar no YouTube. Então, assim, vou compartilhar isso aí com a minha rede para ver se quanto mais pessoas assistirem, pegar essas anotações, pegar essas dicas aí, cara, são dicas de ouro, cara. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui, porque esse quadro que eu chamo aqui, né, de papo de futuro, é exatamente isso aí, para trazer pessoas influentes, pessoas inteligentes, para trazer dicas para essa galera que está começando agora, coisas que a gente teve dificuldade de encontrar na nossa vida, né, lá no início. e Então, faltou até quanto gente mais para falar com a facilidade. gente, né? É, Faltou até gente para conversar com a gente. Olha, Diego, eu agradeço muito o convite. Estou imensamente grato aí por participar desse papo de futuro. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí para o sucesso aí pô, com de certeza. muitos jovens que podem assistir a gente, que podem assistir futuramente ou estão assistindo agora. Mas eu agradeço e parabéns pelo excelente trabalho que você tem feito.
sabe? Eu acho que Obrigado. essa iniciativa sua, ela é louvável, merece palmas mesmo, nossa, Obrigado porque mesmo. assim, é um cara que veio de onde veio, está chegando onde está chegando e sabe toda essa trajetória e a dificuldade dessas pessoas. Então, eu admiro muito essa Sim. sua trajetória e isso só vem